Entre tantas pessoas que vêm aqui na TV para a gente entrevistar, cada uma delas trazem uma curiosidade e uma surpresa, né? Aqui está o Matheus Tercetti, com apenas 29 anos, e já fez uma renca de coisa, Matheus. O que é isso? É advogado, piloto, corredor. O que mais que você é? Filho de Deus, em busca de crescimento, em busca de cumprir o propósito. E agora há pouco tempo, autor de um livro chamado Amigo Íntimo de Deus, a transformação do corpo e da alma pelo Espírito. Como que você, diante de tantas funções, de tantas tarefas, veio a pensar na ideia de criar um livro? Porque não é fácil, é difícil. Na verdade, esse livro ele é fruto de uma mudança pessoal. Eu entrei numa corrida pessoal de propósito, de me aproximar de Deus, de entender o que era esse meu propósito, o que era esse meu chamado, o que é atribuir esse sentido que faltava na minha vida. E foi uma caminhada assim dura de transformações, de ressignificações, de perdão, sobretudo. E cheguei nesse resultado. Esse livro é fruto de uma oração, em que eu senti que Deus me pediu isso, porque creio que histórias curam histórias. Então, você e eu, pessoas normais, às vezes temos a cura, temos algo a transbordar, a ajudar, contribuir para que mais pessoas se aproximem de Deus. Mas, Matheus, para isso acontecer, algo te impactou de uma maneira muito forte, porque a gente, quando entra nesse lado de espiritualidade, de querer passar algo mais intenso para a vida das pessoas, algo te forçou a isso de uma certa maneira, te incomodou. Propósito. Mas como chegou até esse propósito? Como que você falou? O que te incomodou naquele momento assim? Foi alguma experiência sua, uma vivência? O que foi? Eu acredito que é uma vivência de fé ao longo de toda a vida. E as consequências que isso nos traz. Então, assim, no livro eu falo um pouco sobre questões de inteligência emocional. De repente não, de fato isso foi primordial para eu poder entender isso e diagnosticar. E aí sim entender o porquê que aquilo me incomodava tanto. A gente fala em relação a isso porque tem muita gente que às vezes é diante de uma doença, às vezes diante de uma experiência que passou em família, com amigos, até no trabalho, que impactou a pessoa para fazer algo relevante para toda a sociedade, para o restante das pessoas, né? Você comentou comigo nos bastidores aqui que você é religioso, católico, e aqui nesse livro ele tem, além desse lado espiritual, religioso, ele tem também essa questão da inteligência emocional, que não tem tanto a ver com o, digamos, o meio católico no sentido coach, no sentido palestras e tal. Como que você conseguiu nesse livro aqui, inclusive o pessoal que está vendo essa entrevista vai ver imagens do livro aí na tela, como que você conseguiu conciliar essas duas informações, levando em consideração que todas tratam uma coisa só, né? Sim, sim. Eu parto do pressuposto de quem somos e como somos, né? Nós somos constituídos de um espírito, de uma alma e de um corpo. Então, todas essas esferas são indissociáveis. A gente só vai ter um equilíbrio, a gente só vai ter uma vida plena, a gente só vai ter paz, a gente só vai descobrir o nosso propósito a partir do momento que a gente tem a clareza disso. Então, esse é o primeiro passo. E quando a gente diz de espiritualidade, obviamente, de fé católica e tudo, aqui não é no sentido de coach, mas é no sentido de se abrir à graça de Deus. São Tomás de Aquino tem uma frase que diz o seguinte: a graça supõe a natureza. Ou seja, para que a graça de Deus exista, ela tem que ter uma natureza, ela tem que ter um lugar que ela possa ser suplantada. Geralmente, capas dos livros são bem chamativas, né? Assim como o seu, está muito bonito por sinal. O que representa essa imagem aqui para você? Essa imagem foi uma visão que eu tive desde o começo do livro, quando eu comecei a escrever. Aqui tem o símbolo do infinito, né, com o sol ao fundo. Esse infinito é o símbolo da aliança eterna de Deus conosco, né, com o seu povo. E esse mar seria o mar de graças. Então, é uma imagem que convida à contemplação. E acho que o principal é isso. É um livro pequeno,
né, de uma leitura que aparentemente é rápida, né, até quem não tem costume muito de ler pode estar lendo. Mas você disse que tem umas tarefinhas aqui no meio, dá para você dar um spoiler aí? A cada capítulo coloco aqui um desafio, uma tarefa, cada um pode entender da melhor forma. A ideia a caminhada com Deus é uma coisa muito particular, uma coisa que é uma experiência muito pessoal. Então, a profundidade quem vai dar é o leitor. Mas eu coloco alguns desafios no sentido de se conhecer, de se olhar, de investigar, de procurar os pontos que a gente precisa permitir a ação de Deus, de ressignificar, de perdoar, de ser um pouco dele na vida dos próximos. Talvez esse momento de tanto problema que a gente vive em relação à ansiedade, depressão e por aí vai, seja um momento ideal para você aí adquirir o livro. Mas para adquirir o livro, qual que é o caminho? O livro hoje está disponível em 2 plataformas, que é na Amazon Mundial, tanto o e-book quanto o livro físico. E o livro físico aqui no Brasil, para pagar mais barato, aí na loja Wiclap, que é uma editora que imprime o livro sob demanda e entrega. Para aquela câmera ali, então, uma frase que você deixa, que você aprendeu, talvez numa forma de resumir um aprendizado, deixa uma mensagem para a gente aqui. A recompensa de quem busca Deus é o próprio Deus. Carrego também comigo uma frase, que é de um conhecido, um amigo, Raimundo, que diz o seguinte: Deus é fiel em prometer e infinitamente Deus em cumprir. Então, nós só vamos ter paz, nós só vamos encontrar o nosso propósito, nós vamos lidar com os vazios, com as aflições do mundo, caminhando com Ele e para Ele. E o propósito sempre vai envolver gente e serviço. Então, a nossa missão, o nosso propósito enquanto pessoas, enquanto filhos de Deus, é transbordar esse amor, é trazer mais pessoas para o verdadeiro reino, que é de Deus. Eu te agradeço pelo livro, né? Ganhei o livro do Mateus, estou curioso para ler.